Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Larissa Trerweiler Pereira. Vou falar com vocês sobre cogumelos comestíveis e potencial das espécies brasileiras. E queria agradecer a organização do evento, então, por esse convite, né, para eu estar aqui podendo falar um pouco do meu trabalho e esse assunto que eu tanto gosto, que é falar das espécies comestíveis de cogumelos. Eu sou bióloga, eu sou formada em biologia e com especialidade em micologia, ou seja, eu trabalho com a identificação de cogumelos. E eu venho trabalhando com pesquisa, né, de cogumelos há muito tempo, desde a minha época de graduação, já são quase 20 anos que eu trabalho com essa área de taxonomia, que é a identificação de cogumelos. E mais recentemente eu venho me dedicando também à questão dos cogumelos comestíveis, né? Quando a gente fala que a gente trabalha com cogumelo, logo as pessoas têm essa curiosidade, elas querem saber sobre isso. E eu acho que para o assunto, para esse tema de alimentação, alimentação saudável, alimentação sustentável, os cogumelos cabem muito bem nessa questão. Então eu acho muito importante a gente falar sobre eles e não esquecer deles, né? Então, o que puxa essa primeira reflexão, que quando a gente fala em alimentação, todos que estão aqui estão preocupados ou pensando nessa questão da alimentação. Muitas vezes a gente não se dá conta, né? Tanta loucura que é hoje em dia, essa questão dos alimentos processados, muitas vezes as pessoas não se dão conta o que realmente está no dia a dia na alimentação delas, o que elas estão colocando para dentro do corpo. E tudo isso, né, vem de origem de organismos vivos e é muito mais comum a gente pensar, né, nos animais e nos vegetais, quando a gente pensa em alimentação, e esquece uma outra parte importante, que para mim, obviamente, é muito importante, é falar sobre os fungos. Né? Quando a gente está falando dos fungos na alimentação, não apenas os cogumelos, que estão presentes em muitos cardápios, mas também os fungos microscópicos, como as leveduras, que estão presentes em diversos pratos, diversas bebidas. Então, a gente tem que pensar de uma forma mais ampla, né, como incluir diferentes organismos vivos na nossa alimentação e quais são as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Né? Daí também vem um pouco o que eu quero discutir com vocês, essa questão da sustentabilidade da alimentação e o grande potencial que a gente tem por conta dos fungos, né? Mais especificamente os cogumelos. Quando eu falo, então, de quais são os organismos microscópicos que a gente tem no planeta, né, falando só um pouquinho para vocês um pouco sobre os fungos, o que são os fungos, para depois a gente falar um pouco sobre espécies comestíveis, as espécies brasileiras, muitas pessoas pensam somente na fauna e na flora, né, mas a gente tem também a funga, né, parece um nome muito engraçado em português, mas funga é o termo correto para se referir ao coletivo de organismos fúngicos de determinado local. Então, a gente poderia falar, por exemplo, da funga paulista, eu estou aqui em São Paulo gravando para vocês, a gente poderia falar da funga gaúcha, a gente podia falar da funga brasileira, e a gente pode falar da funga global. Tá? Então, a funga é esse coletivo de organismos fúngicos de determinado local. E uma questão também que as pessoas só pensam em animais e plantas, né? E por conta disso, muitas pessoas acabam incluindo os fungos dentro desse grupo das plantas. Tá? A gente já sabe há muito tempo, a ciência já sabe há muito tempo, que os fungos não são plantas, né? Os fungos são organismos totalmente diferentes de plantas. Mas o que muita gente não sabe, que é interessante a gente sempre lembrar, é que da questão do ponto de vista evolutivo, né? Desse ponto de vista filogenético, os fungos estão muito mais relacionados com os animais do que com as plantas. Tá? Esse é um dos motivos pelos quais a gente consegue utilizar metabólitos, né, que são produzidos por fungos para benefício nosso na medicina, por exemplo. Né? Então, a gente tem questões dos nossos organismos, dos animais e dos fungos, que são muito próximos, muito mais próximos do que das plantas. Tá? Então, por isso tem essa questão também da alimentação. Logo eu vou entrar um pouco mais a fundo, para falar sobre essa questão da alimentação. Por que ter o fungo no prato é importante? Não é só uma saladinha, né? Não é só um complemento, né? O fungo é algo a mais, tá? Bom, seguindo então falando sobre os fungos como um todo, né? Eles são um grupo muito diverso. Depois a gente vai falar um pouco aqui sobre a diversidade brasileira, as espécies brasileiras, mas os fungos eles são muito diversos, né? Eu acho que a palavra fungo tem uma conotação um pouco negativa,
Quando a gente fala de fungo, as pessoas pensam logo em bolor, em mofo, em pão estragando, em ferida no pé, né? Mas o reino fungi tem uma diversidade incrível de organismos, né? Mas infelizmente poucas espécies são conhecidas. A gente tem registrado hoje 150 mil espécies na ciência, nesse grande reino que é o reino fungi, mas a gente estima que existam mais de 50 milhões de espécies de fungos. Ou seja, isso faz com um dos grupos de organismos vivos mais abundantes na Terra. Existem muitas espécies de fungos. Tá? Então, a gente tem um conhecimento muito baixo, apenas 3% das espécies são conhecidas. E essa é uma das minhas motivações a trabalhar com essa parte de taxonomia de fungos, que é conhecer espécies novas de fungos. Eu descrevo espécies novas de fungos, eu descubro espécies novas de fungos. E isso é um trabalho muito legal, que para mim é tipo como se fosse uma caça ao tesouro, né? Bom, por conta disso, por conta dos fungos serem muito diversos, eles também são fontes diversas de alimentos e remédios, né? Muitas espécies são utilizadas na nossa alimentação, muitas espécies são utilizadas como fontes medicinais. Vou falar alguns números depois para vocês sobre isso. E essa questão de utilizar os fungos na alimentação, quando a gente está falando de utilização de fungos na alimentação, nessa palestra, né, eu vou dar muito mais enfoque aos fungos macroscópicos, a esses que a gente consegue enxergar, como exemplo, os cogumelos, as orelhas de pau, né, são para esse grupo que eu vou dar um destaque. Tá? Então, essa questão de coleta e consumo de fungos macroscópicos, de cogumelos, ela é amplamente difundida no mundo, né? Tem mais de 85 países, registros, né? De 85 países, onde existe essa prática de coleta e consumo. O Brasil é um deles. Já vou comentar um pouco para vocês onde que isso ocorre. A gente tem um número muito grande de espécies comestíveis, né? Então, a gente pensar que de 2 a 3 mil espécies de cogumelos são comestíveis. É um número bastante grande, né? Mas, apesar disso, poucas dessas espécies são realmente cultivadas e comercializadas. A gente tem um cultivo de mais ou menos, no mundo, 90 espécies de fungos, mas muitos deles são para outros fins, né, como, por exemplo, o uso medicinal. Mas das espécies que são cultivadas para ser comercializadas e utilizadas na alimentação, isso é em torno de 30 espécies. Tá? Esse é um número grande, é um número baixo, né? Então eu vou deixar isso para a gente discutir depois. No Brasil, isso ainda é muito pouco, né? A gente fala de 30 espécies no mundo, mas no Brasil a gente ainda cultiva pouquíssimas espécies de cogumelos comestíveis. Dessas espécies, né, que eu comentei com vocês, que são produzidas em escala global e comercializadas em todo o mundo, né? A gente falou aqui que são 30, né, cerca de 30, 40 espécies que são comercializadas, mas 85% dessa produção em escala global corresponde a apenas 5 tipos, que são os mais comuns que a gente encontra na alimentação. A gente tem o shiitake, que são espécies de lentínula, né, a lentínula edodes. A gente tem o shimeji e cogumelos ostra, que são do gênero Pleurotus. A gente tem espécies de auricularia, esse é o nome do gênero, auricularia porque lembra uma orelhinha, né? Dependendo do local, ela tem diversos nomes diferentes, orelha de Judas, orelha de judeu, cogumelo preto, né? Na China é muito comercializado, eles chamam de black fungus, né? Fungo preto. O enokitake, que ela é a famulina, e o mais conhecido pra gente, né? No caso, eu digo pra gente, eu digo a cultura do brasileiro, é o champignon ou o portobello, que na verdade são a mesma coisa, sendo que o champignon tem essa coleta mais na época de botão, e o portobello já é o cogumelo mais desenvolvido, mais aberto, mas é a mesma espécie, o Agaricus bisporus. E apesar de ser a espécie mais consumida do Brasil, não é a espécie mais favorável para a gente produzir no Brasil. Tá? Ela é uma espécie que demanda baixas temperaturas. Então, aqui no Brasil, a gente precisa de um sistema de refrigeração que encarece a produção, né? Tanto que a produção em larga escala começou na Europa, né? Nas regiões das catacumbas de Paris. É toda uma história muito interessante, essa questão do início da produção do champignon. Então, é uma espécie que não está adaptada, né? Não é muito bem adaptada para o nosso clima. E aqui a gente poderia pensar, então, em outras espécies que estariam muito melhor adaptadas, que o custo seria mais barato e tão nutritivas quanto o champignon.
né? Mas o champignon, ainda assim, é um emblema de espécie comestível. Se você procurar no Google, procurar por imagens, né, espécie comestível de cogumelo, das primeiras que aparece é o champignon. Bom, então, quais seriam os benefícios, então, da gente ter o cogumelo na alimentação? Eu vou falar só de forma rápida, não sou nutricionista, mas tem essa questão que é um consenso da gente ter o cogumelo na alimentação. Tá? Uma delas são as vitaminas do complexo B. Isso é muito importante, até pela questão de pessoas que têm dietas restritivas, pessoas que não comem carne, né, que são veganas ou vegetarianas. Então, essa questão das vitaminas do complexo B é algo muito importante. Minerais também, né? Diferentes tipos de minerais. Aqui tem como exemplo cobre, selênio, fósforo, potássio e ferro. E de verdade, né, tem um papel muito importante na questão de luta contra a anemia, né? A gente tem o cogumelo no prato. E outros nutrientes, a questão de fibras, né, carboidratos, um alimento que tem calorias, mas baixo valor, né, baixo calórico, e proteínas. Né? Mas, enfim, né, pensando assim de uma forma geral, de uma forma sistêmica, fisiológica, qual que seria a importância de ter o cogumelo na alimentação? Muitos estudos, né, tem saído muitos estudos da parte medicinal, mostrando como ter o hábito de consumo de cogumelos ajuda na prevenção do câncer. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, tá? Não tem ainda nenhuma espécie de cogumelo que eu possa dizer de verdade, essa espécie cura o câncer. Não existe isso, né? Então, por favor, não caiam em papo de falsa ciência, né? Não existe uma espécie de cogumelo que vai curar o câncer. Mas cada vez tem surgido mais estudos mostrando como metabólitos de fungos e como ter o fungo na alimentação, o cogumelo na alimentação, ajuda o seu corpo nessa questão do câncer. Muitas vezes seria o combate ao câncer, em outras vezes na melhora do organismo, no caso do câncer já está instaurado. Tá? Isso depende muito da espécie de cogumelo. Mas, enfim, como tudo na ciência, né, é muito controverso, depende da espécie, mas de forma geral tem essa questão, sim, dos cogumelos ajudarem na saúde da pessoa como um todo. Vamos pensar na questão holística, no sistema como um todo. Né? Bom, a questão da saúde dos ossos também auxilia, a diminuição de pressão sanguínea, de baixar o nível de colesterol, potencializar o sistema imune, e para mim essa seria a questão mais importante dessa ingestão de cogumelos. Você ter a potencialidade, né, do seu sistema imune. Né, como se desse um boom no seu sistema, você vai se sentir melhor, você vai ficar menos doente. Tá? Então, aí também entra essa questão da história essa questão do câncer. Tá? Então, essa questão do sistema imune é muito importante. Eficaz contra anemia, como eu já comentei, a questão do ferro, e regulagem do nível de insulina no sangue. Então, assim, quando a gente vê todo esse cartaz, a gente começa a pensar, você pensa, meu Deus, por que eu não como cogumelo sempre? Né? Por que a gente não tem isso incluído na nossa alimentação? E é uma questão cultural. É uma questão cultural, às vezes uma questão também de mídia, né? Tem várias questões por trás disso que a gente pode discutir. Por que a gente não tem mais cogumelo na nossa alimentação? Dizer na alimentação do brasileiro. Por que será que a gente não tem mais? Né? Por que ainda tem muita a questão de cogumelo, que coisa estranha. Né? Ainda tem um pouco dessa micofobia, das pessoas acharem estranho ter o cogumelo na alimentação. Mas eu acho que é algo que a gente divulgando os benefícios, né, do alimento, do cogumelo na alimentação, isso é o tipo de tabu que pode sendo retrabalhado, né, para não dizer quebrado. Tá? Bom, além da questão alimentícia, né, toda essa importância fisiológica do consumo de cogumelos, tem essa questão de muita gente dizer que cogumelo é o alimento do futuro. Né? Por que a gente diria que o cogumelo é o alimento do futuro? Pela questão sustentável da produção, do cultivo dos cogumelos. Né? Então, em 2015, teve um relatório publicado pelas Nações Unidas, que era um relatório sobre segurança alimentar, né, e garantir que todas as pessoas tenham acesso à água, um relatório discutindo essa questão. Né? Por quê? Porque a estimativa é que em 2050 o nosso planeta tenha 9 bilhões de pessoas. Se seremos 9 bilhões de pessoas em 2050, como garantir
que todas as pessoas tenham acesso à água potável. A água vai ser um problema no futuro, em muitos lugares sempre foi, em alguns lugares está sendo agora, mas a água potável é um problema, né, para a gente e futuras gerações resolverem. E a questão da alimentação também sustentável. Então, como garantir que todas as pessoas tenham acesso a uma alimentação, né? Um alimento equilibrado e saudável. Tá? E aí entra a questão do cogumelo. Se a gente for parar para pensar, né, numa área que eu tenho, em 1 hectare de área que eu tenho, o que eu posso ter ali de criação? Né? Então, nessa área, eu posso ter, em 1 hectare, criar 2 vacas, isso vai me dar 500 quilos de carne, e nessa mesma área, utilizar essa área para fazer um cultivo de cogumelos. E o que eu vou ter em 1 hectare com esse cultivo de cogumelos? Eu vou ter 4 toneladas de cogumelo. Né? Ou seja, 8 vezes mais do que se eu pensasse no cultivo de animais, como, por exemplo, o gado de corte. Então, assim, é uma diferença muito significativa. Como eu já comentei com vocês, não tem, obviamente, um alimento que substitua totalmente a carne. Mas o cogumelo, ele com certeza consegue trazer muitas coisas que a pessoa que não se alimenta de carne precisa na sua alimentação. Então, assim, de uma forma muito mais sustentável, com menos impacto no meio ambiente, com menos geração de resíduo, inclusive utilizando resíduos, como por exemplo da lavoura, na própria produção do cogumelo. Então, com certeza, o cogumelo, além da gente ver que ele é muito saudável, a gente também pode ver que é muito sustentável a questão do cogumelo na alimentação. Como eu já comentei com vocês, tem também a questão da pegada hídrica, que é essa questão de água. Né? Então, esse é o cálculo que eles fazem para pensar quanto de água que eu gasto para ter determinado alimento na minha mesa. Tá? Então, se a gente pensar que com cogumelos eu vou gastar 30 litros de água para ter 1 quilo desse alimento, esse é um valor extremamente baixo comparado com outras fontes animais, como a carne bovina, como o frango, como o ovo, inclusive, né, até mais baixo que outras plantas que a gente tem na nossa alimentação, né? Arroz, soja, milho, tem uma pegada hídrica maior do que a questão da produção do cogumelo. Então, mais um ponto para a questão da sustentabilidade, né? Bom, e aí a gente pensa assim, né? Ok, Larissa, então você me convenceu, né? Então, ótimo, estou disposta agora a provar os cogumelos, a tentar incluir os cogumelos na minha alimentação. Você comentou aqui com a gente que ele tem vários benefícios para o organismo, ele tem vários benefícios para o meio ambiente. Então, agora eu quero, né, fazer a minha parte e sair por aí e coletar cogumelos e utilizar na minha alimentação. Né? Porque o trabalho que eu faço de divulgação científica é sobre os funks, os fungos alimentícios não convencionais. Então, não necessariamente você precisa ir no mercado pegar o seu cogumelo, você também pode ir atrás e buscar o seu próprio alimento, buscar o seu próprio cogumelo para utilizar na alimentação. Né? Então, a pessoa pensa agora assim, então eu vou utilizar cogumelo na minha alimentação, então eu vou sair por aí, encontrar cogumelos e trazer para casa. É assim que funciona? Não é assim que funciona, né? Apesar de a gente estar falando aqui dos cogumelos, que eles são muito importantes na alimentação, espero que vocês também saibam que muitas espécies não são adequadas para alimentação. Tá? Então, se eu for me aventurar nesse mundo, né, de conhecer cogumelos comestíveis, é muito importante também ter uma certa noção de questão de cogumelos que são tóxicos e cogumelos que não são utilizados na alimentação. Na verdade, esse geralmente, essa tríade de possibilidades, né, do que é um cogumelo, geralmente é o que eu escuto como professora e pesquisadora, né? Quando eu comento com as pessoas ou com meus alunos, né, que eu trabalho com cogumelos, ou se a gente encontra juntos algum cogumelo, as perguntas que sempre vêm são as mesmas. Mas esse cogumelo, ele eu posso comer, ele é tóxico ou ele é para viajar? Né? Sendo que para viajar são os cogumelos que têm propriedades neurotrópicas, que são os psicoativos. Tá? Então, assim, faz parte de um conhecimento, de um acúmulo de conhecimento, né? A gente saber quais são as espécies comestíveis, quais espécies são tóxicas, quais espécies não devem ser consumidas numa refeição normal, porque são psicotrópicas, né? Então, tem essa questão de você conhecer os seus cogumelos. E como eu já havia comentado, a gente conhecer o que tem aqui na funga brasileira.
Será que aqui no Brasil a gente tem muitas espécies que são tóxicas? Será que no Brasil a gente tem muitas espécies que são comestíveis? Né? Isso tudo é um tipo de conhecimento que está sendo gerado agora nessa época. A gente ainda não tem muito conhecimento sobre isso no Brasil, mas é um conhecimento que vem avançando bastante nessa área, ok? E aí, quando a gente fala muito de cogumelos comestíveis, né, e essa questão do comestível e do tóxico, vem uma pergunta, né? Na sequência, geralmente vem essa pergunta: e como saber se o cogumelo é comestível ou se o cogumelo é tóxico? Nesse caso, pessoal, a gente está falando de cogumelos silvestres, tá? Aquele que a gente vai para campo, ou que você está num gramado, num jardim, num sítio, e você encontra um cogumelo e você quer saber. Porque é óbvio que os que estão no mercado são comestíveis, né, gente? Tá? Então, vem sempre essa questão, né? E esse cogumelo, será que eu posso comer? Será que eu não posso comer? Como que eu faço para saber, Larissa, se ele é comestível ou se ele é tóxico? Tá? Então, assim, essa relação dos fungos com os seres humanos e dos seres humanos utilizarem os fungos na alimentação, ela é bastante antiga. E esse conhecimento já vem se acumulando aí, né, há milênios, há centenas de anos e há milênios já vem se acumulando esse conhecimento. Como será que a primeira pessoa descobriu que aquele cogumelo era tóxico e comestível? Assim como a humanidade descobriu outras coisas, que foi por tentativa e erro, né? Então, provavelmente alguém comeu e passou mal, alguém comeu, talvez enganado, e morreu. Então, né, se acumulou esse conhecimento de que a espécie é tóxica, a espécie não pode ser consumida. Tá? Aqui também, só fazendo um pequeno parênteses, tem muitas pessoas que se referem aos fungos como venenosos, né? Mas esse é um termo que a gente utiliza mais na zoologia, para animais. Eu ainda prefiro utilizar o termo de cogumelos tóxicos por conta das toxicidades que eles têm. Né? Bom, então a gente sabe que essa relação dos fungos com seres humanos é muito antiga, né? Tem vários registros mostrando como os fungos estavam na alimentação dos homens primitivos, dos neandertais, no antigo egípcio, na antiga China. Então, diversas civilizações já utilizavam os fungos como alimento, como medicina e também cerimoniais, no caso dos psicoativos, os neurotrópicos. Né? E como que esse conhecimento chegou até a gente? Né? Por uma questão de transmissão de conhecimento. Né? Mas, infelizmente, esse conhecimento, que é transmitido oralmente, tende a se perder muito rápido. Por isso que a gente realiza pesquisas de etnomicologia, que é essa área que investiga qual conhecimento, né, as diferentes culturas têm sobre os fungos, para a gente deixar esse conhecimento registrado. Porque esse conhecimento que é transmitido de forma oral, de uma geração para geração, ele é muito frágil, ele se perde muito rápido. Numa geração aquilo está muito forte, a outra geração os jovens já não querem mais saber, eles só querem ver YouTube, TikTok, eles já não ligam para o que os mais velhos falam, e ali morreu toda uma gama de conhecimento. Tá? Então, por isso que também é muito importante esses estudos com comunidades tradicionais para resgatar esse conhecimento que existe ainda, né? Em muitas comunidades ainda existem, não foram estudados, sobre os fungos comestíveis, os cogumelos que são comestíveis. No Brasil, quando a gente pensa de cogumelos comestíveis, sempre é algo muito difícil de delimitar e de se explicar. Porque o Brasil é muito grande e o Brasil é muito diverso. Quando a gente fala assim, o que você come de cogumelo? Ou o que você conhece de cogumelo? A gente está pensando mais que a pessoa tem uma cultura urbana. Né? Então, assim, a pessoa conhece muito pouco. Ela vai conhecer o champignon, que a forma que eu conheci era comendo na pizza ou no estrogonofe. Né? E depois, com a questão da culinária oriental, chegando com toda a força aí no Brasil, nos anos 2000, chegou também os cogumelos utilizados na culinária oriental, né? Com mais destaque para o shiitake e o shimeji. Então, será que é só isso que o brasileiro consome de cogumelo? Será que a gente só tem o champignon, o shiitake e o shimeji? Tá? Então, mais uma vez, só puxar essa reflexão que o Brasil não é só uma cultura urbana. Né? O Brasil ele é muito diverso nessa questão cultural e tem, sim, algumas comunidades no Brasil que consomem cogumelo na alimentação. Não só esses 3 tipos comerciais que eu comentei com vocês. Tá? Uma dessas comunidades que a gente conhece e tem estudo são os Yanomami. Né? Então, os Yanomami, que vivem no norte do Brasil, eles têm essa questão do cogumelo na alimentação. Né? Em 2016 ou 17, perdão, que agora não lembro muito bem, foi publicado esse livro,
sobre a enciclopédia dos alimentos Yanomami, e um desses livros foi sobre os cogumelos, né? E ali contava quais eram as espécies que os Yanomami consumiam, né? Eram mais de 15 espécies que ocorrem na Amazônia, mas eu, como especialista e lendo o livro, eu vejo que muitas das espécies que os Yanomami consomem não é só da Amazônia, elas ocorrem no Brasil inteiro, são espécies muito comuns, né? E fáceis de identificar. Né? Então, tem um pouco sobre isso, quais são as espécies que eles consomem, nomes populares que eles têm para os cogumelos, forma de preparo, como que eles, de certa forma, mantêm um cultivo, não um cultivo, né? Mas fazem ali um manejo da roça para que os cogumelos apareçam por ali. Então, esse livro ele é extremamente interessante do ponto de vista étnico, né, desse estudo do Yanomami, também do ponto de vista culinário. Inclusive, ele ganhou o prêmio Jabuti, por conta de ser tão diferente assim, trazer essa questão da gastronomia Yanomami, né? Então a gente vê que no Brasil tem sim pessoas que comem outros tipos de cogumelo, que não só o champignon, o shiitake e o shimeji. Tá? Bom, esse livro, na verdade, foi uma inspiração muito forte para mim. Eu sou apaixonada por esse livro. Inclusive, vocês encontram ele para download no site do ISA, que é o Instituto Socioambiental, que é quem fez essa parte de produção e publicação do livro. Então, vocês podem baixar o PDF e ver realmente que coisa linda que é esse livro, né? E isso me despertou um pouco também esse interesse em trabalhar com esses cogumelos comestíveis, né? No Brasil já tem um movimento consolidado sobre as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, e eu venho trabalhando com essa linha de pesquisa, que são os funks, né? Então, a gente muda o gênero musical das punks para os funks, né? Que são os fungos alimentícios não convencionais. Então, desde 2018, eu venho realizando um inventário aqui onde eu vivo hoje, que é no sudoeste do estado de São Paulo, em Angatuba, né? E eu venho acumulando esse conhecimento sobre as espécies comestíveis, que na verdade é uma questão de levantamento, conhecer as espécies que tem aqui, fotografar, descrever as espécies. Então, eu já publiquei a primeira edição, né, de um livro em 2019, que eram 21 espécies que eu encontrei aqui na região dos funks de Angatuba. E agora, em 2020, a segunda edição, que são 45 espécies. E é um trabalho que não termina nunca, né? Desde a publicação dessa segunda edição, agora em junho, já tem mais três espécies novas que eu descobri. Então, assim, é um trabalho que não termina nunca, né? A gente sempre está encontrando coisa nova e eu vejo o grande potencial de um dia se ter essas espécies também na alimentação. Por que não investir nessas espécies que são nativas, já estão adaptadas, são brasileiras, na nossa alimentação? Né? Claro que daí precisa de muito estudo ainda, né? Conhecer as propriedades que cada espécie tem, se tem questão medicinal envolvida ou não, né? Quais são os elementos, os nutrientes que cada espécie tem. Isso tudo são estudos avançados agora que ainda podem ser realizados. Né? Então, aqui só destacando que essa nova edição são 45 espécies que eu trago nesse livro, né, com fotografias das espécies, descrições da espécie, como reconhecer, como que você pode, dicas de como preparar. Não é um livro de culinária, eu não sou chefe de cozinha, eu sou amante da cozinha, mas não sou chefe, né? Então, eu cozinho para mim, para minha família, meus filhos, tudo mais ou menos da mesma forma, mas tem ali algumas dicas de como preparar determinadas espécies, ok? Bom, o que a gente tem de conhecimento de espécies de fungos no Brasil? Né? São 7.000 espécies de fungos no Brasil, incluindo microfungos, macrofungos, né? Todos os tipos de fungos patógenos de planta. Né? Mas o que a gente teria de conhecimento de espécies comestíveis? Né? Esse é um levantamento que está sendo realizado, né? Eu estou participando também desse levantamento junto com uma doutoranda no Instituto de Pesquisa Ambiental aqui em São Paulo. Essa é parte do trabalho dela, fazer esse levantamento de quais espécies no Brasil são conhecidas como comestíveis, e ela está chegando aí nesse número de 400 espécies. Né? Na verdade, é um grupo, são muitas pessoas trabalhando junto para esse levantamento, mas vejam que é um número bastante impressionante, né? Chegar em 400 espécies de fungos comestíveis. Se a gente relembrar aquele dado lá no início, que são conhecidas cerca de 2.000 espécies de fungos comestíveis, poxa, aqui no Brasil a gente tem 400 espécies, é bastante significativo. Né? Então, a gente precisa de mais estudo nessa área. Né? Agora, sabendo que a gente tem essas espécies aqui, começar a fazer
essa outra parte de estudos mais aplicados para saber a composição nutricional das espécies, se existem componentes que podem ser utilizados na parte medicinal, como fazer cultivo dessas espécies. Né? Esses são os tipos de estudos que vão se desdobrando a partir desse conhecimento básico da taxonomia. Bom, com esse meu trabalho, né, que eu venho realizando aqui na região desde 2018, além desse levantamento que eu venho realizando, né, procurando quais espécies eu encontro aqui na minha região que são comestíveis, eu também venho descobrindo novas espécies que são comestíveis, que ainda não estava registrado na literatura. Né? Por exemplo, Neophavolus subpurpuracens, que é uma espécie bem bonitinha, no caso essa foto aqui não é minha, é de um micólogo estadunidense, o Alan Rockefeller, mas é uma espécie que ocorre aqui e não se tinha registro que a espécie é comestível, e esse foi um dado que eu resgatei com o meu trabalho aqui. Tá? Uma outra espécie muito grande, um cogumelo que é bem grande, o Phlebopus beniensis, também não havia registro na literatura que a espécie era comestível, e é um dado também que eu disponibilizei com o meu trabalho. Né? Uma terceira espécie que eu trago como exemplo de novas descobertas é a juba de leão, esse é um dos nomes populares da espécie desse gênero Erício, que é muito utilizado já como espécie comestível, como espécie medicinal, mas que no Brasil ainda não tinha nenhuma espécie comestível registrada. Né? Inclusive, pode se tratar de uma nova espécie para a ciência. Estamos trabalhando aí para descobrir qual espécie é essa. Então, é mais ou menos esse trabalho que eu venho realizando aqui na região. Bom, finalizando, só gostaria de agradecer os meus 2 ajudantes de campo, que estão sempre junto comigo, os meus 2 esporinhos de dispersão, né? O Otto e a Nina. Então, sempre que eu faço meu trabalho, estão junto comigo. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais, então, sobre esse grupo dos funks, o trabalho que eu realizo, o tempo aqui é muito curtinho, já deu o meu horário, tenho que parar de falar. Mas, assim, eu tenho esse canal de divulgação científica no Instagram, que é o Funk na Cabeça. Então, vocês podem encontrar lá e ver, né, o tipo de material que eu produzo. A ideia é fazer um pouco de divulgação científica sobre esse assunto que eu acho muito interessante, que são os cogumelos comestíveis. Tá bom? Mais uma vez, então, obrigada pelo pessoal da organização. E depois a gente pode aí bater um papo e tirar algumas dúvidas que vocês têm. Muito obrigada.